Muito bem, alunos da 901, a aula 6. A aula 6, a letra A, tá? É referente à questão 7 ainda. Porque na questão anterior, na questão 7, na aula anterior, ele te dava a altura e pedia o lado. Não é isso? Ele dava a altura e pedia o lado. Na questão 7 ainda, a letra A, ele pede o perímetro. Como cada lado lá media 4 raízes quadradas de 3, este lado mede, este lado 4 raízes quadradas de 3, aqui também 4 raízes quadradas de 3. O perímetro é a mesma coisa que 4 vezes, o lado é 4 raízes quadradas de 3, é a mesma coisa que 3 vezes o lado. Então eu fiz que o perímetro é 3 vezes, qual é o lado? 4 raízes quadradas de 3. O número multiplicado por um radical, eu multiplico o número pelo coeficiente do radical. 3 vezes 4, 12 raízes quadradas de 3. Ou se quisesse, podia fazer 4 raízes quadradas de 3, mais 4 raízes quadradas de 3, mais 4 raízes quadradas de 3. Como são radicais semelhantes, repete o radical e soma os coeficientes. Seria 4, 8, 12. Daria 12 raízes quadradas de 3. Ele está falando na letra A de perímetro. Na letra B ele vai falar área. Área é essa parte interna aqui, ó. Isso aqui é a área de um triângulo equilátero. Essa fórmula nós vimos a altura, que é L raiz quadrada de 3 sobre 2. Seria a altura, seria isso. E agora vamos ver a área, que também será demonstrada a área de um triângulo equilátero, que é lado elevado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 sobre 4. Essa fórmula nós vamos demonstrar em trigonometria também. Então é uma fórmula nova, nós tínhamos visto da altura do triângulo equilátero, que era lado raiz quadrada de 3 sobre 2. A altura. Agora nós estamos aprendendo aqui, trabalhando e aceitando, porque será demonstrado em trigonometria. Área é essa parte rabiscada aqui. Isso aqui é a área de um triângulo equilátero. É o lado elevado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 sobre 4. Ora, como o lado do triângulo é 4 raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, porque o lado é 4 raiz quadrada de 3, é o lado elevado ao quadrado, vezes a fórmula raiz quadrada de 3 sobre 4. Não confundir com a altura. A fórmula da altura de um triângulo equilátero é L raiz quadrada de 3 sobre 2. A fórmula da área de um triângulo equilátero é o lado elevado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 sobre 4. Esse pedacinho, como o lado desse triângulo equilátero é 4 raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, fiz aqui no cantinho. Um radical elevado a uma potência, eu elevo o coeficiente e elevo o radical. 4 ao quadrado dá 16. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é a mesma, lembra da primeira propriedade? Expoente do radicando igual ao índice, a gente não cancela o radical? Então vai ficar 16 vezes 3, 3 vezes 6, 18, e vai um 3 vezes 1, 13 e 1, 4. Então eu tenho que 4 raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado vai dar 48, vezes raiz quadrada de 3 sobre 4. Aqui eu tenho um produto, posso simplificar. 48 dividido por 4 vai dar 12. 12 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Então a área deste triângulo equilátero corresponde a 12, que multiplica a raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Parece estranho, 12 raiz quadrada de 3, mas nós vamos mais à frente, aí botar no exercício, use raiz quadrada de 3, 1, tanto, nós vamos substituir, que não é o caso agora. Agora é só para a gente trabalhar com a fórmula da área de um triângulo equilátero, que é lado ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4.